Meus queridos irmãos e queridos paroquianos, estas palavras que ouvimos de Jesus são ditas aos apóstolos antes da sua paixão. São praticamente as últimas recomendações do nosso Mestre e Senhor. E há um verbo que se repete constantemente neste pequenino texto que ouvimos, algumas 7 ou 8 vezes. O verbo permanecer. Jesus conhece a qualidade dos seus apóstolos e conhece-nos também a nós. E sabe como às vezes os entusiasmos da fé nem sempre se mantêm quando vêm as adversidades da vida, quando ela nos aperta, quando alguma coisa não corre bem. E por isso, diz-nos hoje, da mesma forma que disse aos discípulos de então: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E o verbo usado no grego é um verbo ainda muito mais profundo do que esta tradução do permanecer. É o verbo meno, que significa residir, habitar, morar. Traduzido de outra maneira, o que Jesus nos pede é: habitai em mim. Que a vossa vida seja presente na minha. Estai intimamente unidos a mim, para que eu possa estar intimamente unido a vós. Interessante repararmos como no final do Evangelho Jesus termina dizendo: a glória do meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Não diz: a glória do meu Pai é que sejais batizados. Diz que vos torneis meus discípulos pelo fruto que produzirdes. Caríssimos irmãos e amigos, a nossa vida espiritual é como a nossa vida biológica neste aspecto, que nos adianta nascer, quer biologicamente, quer espiritualmente através do batismo. Se depois essa vida não é alimentada e a nossa amizade com Jesus não é mantida. Ele usa esta imagem tão bonita do tronco e dos ramos da videira, para nos dizer que a partir do nosso batismo, usando a expressão de São Paulo, somos enxertados em Jesus, para que possamos beber de tudo aquilo que Jesus é, para que sintamos em nós a sua própria vida, para que possa circular em todos nós os ramos desta videira que é a Igreja, a força de Deus, a que nós chamamos o Espírito Santo. É o Espírito que circula em nós desde o dia em que fomos mergulhados nas águas, que nos ressuscitou e nos libertou da fatalidade do cemitério e da morte, para nos tornar peregrinos do céu, não peregrinos do nada, mas da eternidade e do amor. É esse Espírito que o Senhor nos pede que mantenhamos, que recebamos constantemente dele e do modo particular pela Eucaristia, na qual ele nos fala, nos ilumina e se torna alimento e presença em nós. Só então, quando alimentados por ele, quando deixando que ele circule em toda a nossa vida e se torne presente em cada momento do nosso existir, então sim, daremos frutos necessariamente, porque frutos da presença do Senhor Jesus em todos os recônditos do nosso ser. E então termina Jesus: então nesse momento, quando derdes os frutos da fé, então vos tornareis meus discípulos. Caríssimos irmãos e amigos, a Igreja é de facto esta grande vinha de que Jesus é o tronco. E como também na videira há ramos viçosos e cheios de fruto, também há ramos secos. Parece que estão unidos a Jesus, mas de facto isso já não é verdade. Aparentemente, ainda na videira, ligados ao tronco e a todos os outros ramos, ligados a Jesus e a toda a Igreja, mas sem a vida de Deus já no seu coração e na sua alma. Como foi assim com os primeiros discípulos. Judas, aparentemente unido ao grupo dos apóstolos,
aparentemente unido ao grupo dos discípulos e em intimidade com Jesus. De tal maneira que o Senhor até lhe dá a comunhão, lhe dá o bocado de pão, num gesto de deferência que o pai tinha para com o filho mais novo. Mas interiormente separado, interiormente seco, com a alma já na escuridão, porque desligado daquele que lhe podia dar a luz e a seiva que tudo transforma. E por isso, neste tempo da Páscoa, caríssimos irmãos e amigos, em que acompanhamos a Ana, que recebeu a vida nova pelo batismo, e recordamos o nosso próprio batismo, esse dia em que o Senhor nos tornou seus filhos, nos uniu a si e nos dá tudo aquilo que Ele tem, todos os seus bens e a sua própria vida. Neste dia, somos chamados, neste tempo, a renovar em nós essa vontade e essa decisão que um dia tomamos de nos sentirmos para sempre unidos a Jesus. Para que não aconteça que Ele nos queira dar da sua vida e não consiga, porque já não encontra em nós canal para poder entrar, permanecer e morar. Como a nossa vida se pode transformar. Como a nossa vida, apesar dos dramas, dos problemas e dos sofrimentos, pode atingir uma dimensão completamente diferente, porque a dimensão de Deus, quando deixamos que Ele faça parte do nosso dia-a-dia. Quantas vezes sentimos-nos secos, sentimos a alma mirrada, sentimos que a nossa vida não dá frutos, perdemos o sentido da existência, porque perdemos o sentido e a presença da eternidade de o Senhor na nossa alma e no nosso coração. Tempo de Páscoa é tempo que o Senhor nos convida a desentupir os canais da sua graça, a deixar que Ele venha à nossa vida e a transforme, a não nos deixarmos conquistar pelo inimigo que nos ataca sempre por onde estamos mais frágeis, mas a dizermos: Senhor, eu confio em Ti, sei que Tu tens sempre a última palavra e que, permanecendo no Teu amor, a minha vida ganha um sentido novo, porque ganha o sentido da transcendência. Neste domingo, renovemos a nossa vontade firme de querermos morar em Jesus, para que Ele possa fazer também na nossa alma, na nossa vida, na nossa casa, aí onde a nossa vida se desenvolve, morada da divindade, morada da sua presença, presença da sua paz, da sua serenidade e do sentido profundo do nosso existir. Que o Senhor, que quis ficar conosco, que não nos abandona, que está conosco nos momentos todos da vida e do modo particular nos mais duros e difíceis, que o Senhor vos possa iluminar, aquecer o coração, ser a vossa esperança e a vossa glória, para que em cada momento saibamos que não estamos sós, porque Ele está conosco. A Ele a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.